Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra, onde vamos falar sobre o bom pastor Jesus. Teremos as leituras de João capítulo 10 e também a leitura do Salmo 23. Este que é o quarto domingo de Páscoa. Nós cantamos o primeiro hino, inclusive nos hinos que nós vamos cantar, todos eles, em algum lugar vai estar destacada a palavra pastor, a referência ao nosso Deus, a Jesus, o nosso bom pastor. Cantamos então este primeiro hino, Bendito Jesus, Divino Pastor. Puder ficar em pé, os convido e assim fazemos invocação. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Deus queremos nos achegar e confessar os nossos pecados a Ele. Ele que enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar, dando perdão e salvação. Constantemente, infelizmente, erramos no nosso dia a dia, cometendo pecados contra Deus, contra o nosso próximo. E mesmo nos conhecendo, Deus, por seu amor, enviou Jesus para nos resgatar, nos tirar do abismo, nós que somos o seu rebanho. E Ele o faz por meio do seu perdão concedido na sua morte na cruz. Quero mostrar para vocês aqui um videozinho bem curtinho, que retrata muito bem nós como rebanho, como ovelha, que somos resgatados por Jesus, o nosso bom pastor, que nos perdoa e nos dá a salvação. E nós como ovelhas, às vezes desatentas, às vezes ovelhas desgarradas, até teimosas, insistimos em, infelizmente, voltar
aos nossos erros, aos nossos pecados. E novamente então somos convidados a perdoar, a pedir perdão e ser perdoados por Jesus. É um videozinho onde um pastor está resgatando aí uma ovelha que caiu numa vala, né? E assim que ele soltou a ovelha, que coisa, né? E, de novo, né? Parece-se muito conosco. Nós cometemos erros, pedimos perdão a Deus, vamos fazer isso nesse momento. E infelizmente, às vezes, voltamos aos nossos erros. Voltamos e caímos nas nossas tentações, nos nossos hábitos errados, em vez de andar nos caminhos de Deus. E novamente, por meio do perdão, Jesus vai lá e nos resgata, nos perdoa. Queremos agora, assim como já fizemos outras vezes em nossa vida, aqui no culto, em nossa casa, em nossas orações, ou até com pessoas do nosso relacionamento, nos achegar de Deus e dizer: olha, infelizmente errei, então te peço, me perdoa por amor do teu Filho Jesus, o bom pastor que veio me resgatar, me dar salvação, me dar perdão. Quero convidá-los para, junto comigo, orarmos, confessando os pecados, dizendo: ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. O bom pastor Jesus, que entregou a sua vida em sacrifício para perdoar os nossos pecados, ele de fato e efetivamente os perdoa. E este perdão anuncia vocês como ministro da palavra de Deus, declarando-lhes: os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Perdoados, nos deixamos agora conduzir pela palavra de Deus, que nos orienta. E a palavra bíblica que nós vamos inicialmente ouvir é do Salmo 23, tão conhecido por todos nós. E a leitura nós vamos fazer de forma responsiva. Eu leio um versículo e o outro lemos juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. É aqui a leitura do Salmo. E vamos cantar este Salmo com o próximo hino. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
leituras bíblicas que nós vamos acompanhar agora, que serão lidas pelo João. E inclusive estava comentando com ele antes do culto que o João que vai fazer a leitura, mas também tem o apóstolo João, que agora na leitura de Atos dos Apóstolos, ele e Pedro, depois de terem curado um coxo, então são questionados como eles puderam fazer isso e em nome de quem o fizeram. E eles dizem: não fomos nós o nosso poder, mas é o poder de Jesus, aquele que foi ressuscitado. Lembrando que nesse período, depois da Páscoa, as leituras não são do Antigo Testamento, mas de Atos dos Apóstolos, onde a igreja cristã começa então a anunciar e aparecer com esta mensagem da ressurreição de Jesus. Depois o João, o seu João vai ler também a primeira carta do apóstolo João. Então vimos esta primeira leitura de Atos 4, 1 a 12. Atos 4, 1 a 12, onde lemos: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o sacerdote, o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou, Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Próxima leitura, João 3, 16 a 24, aonde lemos: Sabemos o que é amor, por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico, vê o seu irmão passando a necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos
que Deus é maior do que nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus e sabemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. E aqui as leituras bíblicas. Obrigado, João. Próximo hino que cantamos, hino 102, na terceira estrofe, aparece então o nosso guia, o pastor Jesus. Ninguém nos amou como Filho de Deus. Próxima leitura do Evangelho de João, onde aparece então o próprio Jesus falando que ele é o bom pastor e nós o seu rebanho. João, que apareceu em Atos dos Apóstolos, na primeira carta de João, que acabamos de ouvir, lida pelo seu João, agora também acompanhamos esta leitura do Evangelho de João, capítulo 10, 11 a 18. Aqueles que puderem ficar em pé, os convido. E assim ouvimos as palavras de Jesus, que nos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é o pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas ovelhas e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la.
pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Até aqui a leitura do Evangelho. Juntos fazemos a confissão da nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Cantamos o próximo hino, que também nos traz essa relação como cordeiros do bom pastor Jesus. Deus nos abençoe neste momento de meditar na sua palavra, os textos de João capítulo 10 e o Salmo 23. Bom pastor Jesus, que dá a vida pelas ovelhas. Fiquei me perguntando, nós estamos agora nesse período depois da Páscoa. O que esse texto aí de João, capítulo 10, tem a ver com ressurreição? E aí, quando a gente lê e relê, começa então a compreender melhor. E aqui está então o motivo deste ser o texto, deste período dentro da Páscoa, onde Jesus diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la.
pois foi isso que meu Pai me mandou fazer. Quando Jesus foi crucificado, não foi um acidente. Isso estava nos planos de Deus. Foi isso que o meu Pai mandou fazer, diz Jesus. E ninguém matou Jesus. Mesmo que a gente ouviu, por exemplo, no discurso dos apóstolos em Atos capítulo 2, acusando lá os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, e talvez até os romanos que estiveram ali na execução. Mas na verdade, quando Jesus disse, está consumado, e aí então ele entregou a sua vida em sacrifício, e o fez porque assim ele quis, no momento que ele quis, do jeito que ele quis. Porém, no domingo da Páscoa, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou, está vivo. E assim, pelo poder que ele tem, como Deus que é, ele retomou a sua vida. Tem o direito de dar a vida, como ele fez na cruz, e de tornar a recebê-la, como ele fez no dia da ressurreição. Para que nós, ovelhas do rebanho de Deus, não ficássemos desamparados e sem pastor. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E aqui então começa a fazer essa relação de Jesus como o bom pastor com o texto do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma confissão de fé dos filhos de Deus. Quando Davi compôs esta música, este hino, este poema, ele, que era pastor de ovelha, cuidava das ovelhas no campo, então teve essa ideia e fez essa analogia, essa comparação, vendo os cuidados que o pastor tem com o seu rebanho. Ele diz, eu sou como uma ovelha e Deus é como o meu pastor. Este que é um salmo muito conhecido por todos nós, muitos o sabem de cor, e ainda o lembram, mesmo que vagamente, não todo ele, mas algumas das palavras que ele nos diz, nos consola, nos conforta, nos fala ao coração. Quando dizemos então, o Senhor Deus é o meu pastor, estamos então dizendo que dependemos dele, dos cuidados, da proteção, do carinho, do amor que ele tem por todos nós, que ele nos provê tudo. E aí então concluímos, nada me faltará. Talvez aqui a gente pare e pense assim, mas me falta um monte de coisa, pastor. Tantas coisas que eu gostaria e não tenho, e aí, que conversa é essa? Nada me faltará. Talvez assim, de fato nos falte muita coisa, mas não daquilo que precisamos. Talvez nos falte muito daquilo que gostaríamos de ter, e talvez nem tenhamos necessidade. Mas para o nosso sustento, nossa vida com Deus aqui e a salvação eterna, não nos falta nada. Sim, reclamamos muitas vezes de barriga cheia, porque gostaríamos de ter tantas coisas, mas elas realmente não são tão necessárias.
Mas aquilo que realmente precisamos para a nossa vida, nossa alegria, nosso perdão, nosso consolo e a nossa salvação, isso não nos falta. Inclusive, alguns às vezes têm mais do que outros, isso é evidente. E aqui então, inclusive, trago um texto que precisamos, e não aquilo que queremos ou gostaríamos. E aquilo que Deus realmente tem para nos dar, e o que não pode ser comprado e merecido por ninguém, é o perdão. O perdão dos pecados. Lembra daquele videozinho lá do começo do culto? Nós, como ovelhas, constantemente vamos para o abismo por causa dos nossos pecados, mas novamente o bom pastor Jesus, como diz lá em Lucas 15, é o pastor que vem atrás da ovelha desgarrada, perdida, para resgatá-la. E ele o fez com a sua morte na cruz, para nos dar a vida em abundância, aqui como também na eternidade. No texto do Evangelho, em João, capítulo 10, versículo 10, ali Jesus diz, um pouquinho antes do texto que nós ouvimos hoje no Evangelho, que Jesus veio como um bom pastor para nos dar vida, vida em abundância, aqui e também, especialmente, principalmente, na eternidade. O Senhor é o meu pastor, Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Se nosso bom pastor Jesus cuida de todos nós, nos dá o que precisamos e essencialmente nos dá na sua palavra o alimento espiritual. As ovelhas, guiadas pelo pastor nos tempos bíblicos, necessitavam de cuidados, porque as ovelhas às vezes são meio distraídas, se colocam em risco, nem percebem. Por exemplo, não podem tomar a água de um riacho, porque quando vê elas caem e são levadas pela correnteza. É preciso levar para uma água calma, tranquila, segura, para uma pastagem verde. Nós, como rebanho, como povo de Deus, como ovelhas de Jesus, somos alimentados por Deus, não no que diz respeito apenas ao alimento corporal, que Ele também nos dá, mas também aqui está relacionada à palavra de Deus, que é o alimento que nos nutre, nos fortalece a fé em Jesus. O alimento que recebemos na Santa Ceia, onde com o pão e o vinho recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, que nos fortalece a fé. As águas calmas nos remetem também ao batismo, onde recebemos perdão e a fé em Cristo. E esta fé nos dá aquilo que o bom pastor, que veio dar a vida pelas ovelhas, por nós, nos prometeu, que é a salvação eterna. O Senhor é meu pastor, o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Renova as minhas forças. Hoje nós temos aqui o culto em memória. Quem aqui também não perdeu um ente querido? Ou quando estamos com algum probleminha lá na nossa família, nas nossas relações afetivas com amigos, ou quando temos preocupações, talvez porque estamos desempregados, ou os negócios não vão bem, quando estamos com depressão,
quando estamos doentes ou tem alguém da família doente, parece que as nossas forças vão escapando, a gente fica fraco, fica vulnerável. Não é assim? Pelo menos comigo é. Eu me sinto forte também, aí vem os problemas, a gente parece que vai se desgastando, vai enfraquecendo, e aí precisamos ser renovados na sua palavra, nessa pastagem, nessa água tranquila que é a palavra de Deus. Jesus nos fortalece, renova as nossas forças. A vocês, querida família enlutada e amigos da Dona Odete e da Adriana, a você que está preocupado por doença ou qualquer outra situação na família, na sua vida, quando você estiver fraco, suas forças estão bem para baixo, assim, bem pequenas, este bom pastor nos fortalece, nos ergue, nos dá forças para seguir o caminho certo. Esse pastor, nos tempos bíblicos, guiava as suas ovelhas, ele ia à frente, chamava as ovelhas, elas escutam a voz e seguem o bom pastor, e ele os conduz por um caminho seguro, certo. Assim Ele quer nos conduzir na nossa vida, por meio da sua palavra, nos consolando, nos confortando, nos revigorando, nos fortalecendo. Caminhos certos, seus mandamentos, a sua palavra. Porque, como ovelhas, queremos às vezes seguir o nosso próprio caminho, o nosso próprio rumo, e infelizmente nos afastamos do bom pastor e ficamos desgarrados, podemos nos perder. Inclusive foi para isso que Cristo veio, para nos resgatar, para nos trazer para junto dele, buscar a ovelha perdida que somos eu e você, para nos conduzir à salvação eterna. Foi isso que ele nos prometeu, e as promessas de Cristo, elas efetivamente estão valendo. Tudo aquilo que foi prometido Ele cumpriu. Ele deu a vida e a retomou, assim como o Pai mandou, assim como está registrado na Bíblia. Tudo que é prometido é cumprido por Jesus, para o nosso bem e por amor a cada um de nós. E mesmo quando vier esse momento tão terrível em nossa vida, onde andamos literalmente na escuridão, no vale da sombra da morte, quando os terrores vierem à nossa mente, nosso coração, pelas consequências do pecado que estão enraizadas em nosso ser, e ali então ficarmos perturbados, agoniados, desesperados. Lembrem, o bom Senhor, o bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo anda conosco. Você não está sozinho. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges, Tu me diriges. Você não está sozinho, nunca em sua vida, quando anda com o bom pastor Jesus, que veio ao teu encontro para lhe resgatar. No texto que ouvimos em 1 João 3, 24, diz assim: por causa do Espírito, o Espírito Santo, que daqui a alguns dias nós vamos lembrar no Pentecostes, Ele, por causa do Espírito Santo que Deus nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco.
Então, por meio da sua palavra, o Espírito Santo nos dá essa certeza de que Deus está conosco e nos protege, nos guia, nos orienta, especialmente para nos levar à salvação eterna. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isto fez Jesus por ti, por mim. E não existe nenhum outro, só Ele, que pode nos dar a salvação. Conforme nós lemos hoje em Atos 4:12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, por meio de Jesus. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus é o bom pastor, que dá a vida por ti. Amém. Nós vamos fazer oração. Na oração queremos incluir então os aniversariantes desta última semana. No dia 19, o Clayton Ecker. Dia 20, o Dalton Ricardo Sone Filho. Dia 21, o Ruben Webler e Valentina Rosa da Silva. No dia 22, a Clara Bittencourt Laufer. Dia 23, a Bruna Bischoff Schumann. No dia 24, Cristiane Scheffler Frinkler, Daniel Winger da Rosa, Ernesto Pier, João Pedro da Cruz Scheffler. E no dia 25 hoje, Yara Regina Teixeira Hartmann. São estes então os aniversariantes desta semana. Também, como já vimos no começo do culto, vamos incluir na oração a Hora Luterana, completando aqui no Brasil 74 anos de atuação. Foi solicitado para incluir na oração familiares enlutados do pastor falecido Odair Denzin, em Linhares, no Espírito Santo, onde ele residia, onde veio a falecer, se não me engano foi ontem, anteontem, né? Então incluímos os familiares da família Denzin também em oração. Vocês têm mais algum pedido para nós incluirmos na oração? Então quero convidar para que fiquem em pé os familiares enlutados da Dona Odete e também da Adriana. Acho muito bonitas essas fotos, né? Momento em que vemos os sorrisos, e quem as conheceu, né, sabe desse sorriso que agora nos falta tanto na vida. Lembramos também alguns dados referentes à vida da Dona Odete e da Adriana. A Dona Odete Gessi Bischoff nasceu no dia 13 de outubro de 1950, aqui em Novo Hamburgo, filha de Eugênio José de Melo e Maria Cândido de Melo. Casou-se com Délcio Irineu Bischoff no dia 11 de julho de 1971, mãe de Cristina, Adriana e Maurício. Dona Odete veio a falecer no dia 25 de fevereiro de 2021. Alcançou a idade de 70 anos, 4 meses e 22 dias. Ficam enlutados o esposo, seu Délcio, os filhos Cristina, Adriana e Maurício, a nora Gabriela, netos, o Felipe, a Bruna, o Caio, o Arthur e a Júlia, irmãos, irmãs, cunhados e
cunhadas, sobrinhos e demais familiares e amigos. A dona Adriana Bischoff faleceu no dia 13, nasceu no dia 13 de março de 1976, em Novo Hamburgo. Filha de Délcio Irineu Bischoff e Odete Gessi Bischoff, em memória. Mãe de Felipe, Bruna e Caio. Adriana faleceu no dia 12 de abril de 2021, alcançando a idade de 45 anos e um mês. Ficam enlutados o pai, o seu Délcio, os filhos Felipe, Bruna e Caio, irmãos Cristina e o Maurício, cunhada, sobrinho, sobrinhas, tios e tias e demais familiares e amigos. Com essas palavras que Jesus diz para Maria e Marta, quando Lázaro tinha falecido, as tranquiliza, lembrando da vida eterna, da ressurreição, dizendo, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Nesta certeza, e também nas palavras do Salmo 23, que Deus conforte, console e fortaleça a cada um. Amém. Convido a todos a ficarem em pé e nos dirigimos a Deus em oração. Pai amado e querido, nosso bom pastor, que nos dá tudo o que precisamos para a vida e o sustento, e para a salvação eterna em Jesus Cristo. Te agradecemos por estas bênçãos e te pedimos para que continue nos suprindo com tudo aquilo que precisamos em nossa vida, especialmente consola-nos e fortalece a fé em Teu Filho Jesus, por meio da Tua Palavra, nos alimentando assim a fé. Querido e amado Deus, agradecemos pelos aniversariantes, abençoa e cuida de cada um deles, firme fé em Jesus Cristo. Também agradecemos pelo trabalho da Hora Luterana, que completa 74 anos de atuação aqui no Brasil, que continue levando Cristo às nações, que assim todos possam ter o Evangelho da salvação. Abençoa a todos que trabalham nesta instituição e todos os seus planos sejam abençoados. Querido e amado Deus, cuida de quem está enfermo, quem está doente, lhes dê a recuperação da saúde. Também conforta e consola os familiares do pastor Odair Denzin, como também os familiares da dona Odete Bischoff e da Adriana Bischoff. Conforta, consola a cada um deles. E o Senhor também lhes dê força, renove as suas forças e os guie, sabendo que eles não estão sozinhos. O Senhor é o bom pastor que guia, protege e anda com eles. Abençoa e consola a cada um desses entes queridos. Também cuida de todos que sofrem por depressão, por algum transtorno psicológico, ansiedade ou fobia. Que o Senhor conforte, dê segurança e esperança a cada um. Abençoa os lares, as famílias, especialmente que ali haja concórdia, harmonia, diálogo e perdão. Abençoa a igreja em todo o mundo, especialmente te pedimos pela nossa congregação, por todas as famílias, abençoa-as ricamente. Nós pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar dizendo:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Deus eterno os abençoe e os guarde. Que o Deus eterno os trate com bondade e misericórdia. Que o Deus eterno olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Vocês ainda permanecem em pé? Eu quero tirar uma foto, rapidinho, por causa desse aniversário da hora luterana, para ter um registro. Todo mundo sorrindo então? Tem um ali com a máscara amarela que está sorrindo ali, né? Dá para ver o sorriso. Podem sentar.